Olá, meus queridos alunos da Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos de volta com o nosso curso Panorama Bíblico e hoje nós vamos encerrar os nossos estudos sobre Caim e Abel, entrando na nossa lição de número 19, aqui no nosso curso. Nós já estudamos como que Deus determinou ao homem caído a forma de se relacionar, de voltar ao convívio com ele, que era através da morte de alguém inocente. Ou seja, deveria haver derramamento de sangue. Falamos também que sempre que Deus apresenta, revela o seu plano, Satanás vem e apresenta outro plano que é semelhante. O plano de Satanás se opõe ao plano de Deus e afasta o homem de Deus. Vimos Caim e Abel, como Abel creu no substituto, na forma que Deus estabeleceu, a forma de ofertar, de criar esse relacionamento, de retornar esse relacionamento com Deus, e como que Caim não creu em Deus, inaugurando o caminho de Caim, e ofereceu dos frutos da terra, não contendo sangue em sua oferta. Caim ofereceu, pois cria em Deus. Sua oferta tinha toda a forma religiosa, era semelhante. Aí é que entra o plano de Satanás. É sempre semelhante, mas fere o princípio básico. Satanás é muito sutil. Seus planos sempre se assemelham muito com o plano de Deus. Porém, se Satanás é responsável por oferecer um plano semelhante, a responsabilidade de aceitá-lo, em executá-lo na terra, é do homem. Na terra, só o homem pode agir livremente, com uma liberdade concedida por Deus. Nós já estudamos que o homem é livre, e essa liberdade lhe traz responsabilidade perante seu Criador. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: porventura, se procederes bem, não há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal. Sempre enfatizamos mais o conhecer o mal. Mas veja, ele é conhecedor do bem e do mal. Satanás ofereceu o plano, mas o homem tinha plenas condições de rejeitá-lo. Caim conhecia a forma correta, e Deus aqui fala: se procederes bem. Caim tinha condição de proceder bem. Deus, ele não é injusto. Então, ele tinha condição de proceder bem. E se não procederes bem, ou seja, se procederes mal, o pecado te rondará e o teu desejo é que prevalecerá. Desejo de pecar ou não. Ainda mais, tu deves dominar o teu desejo. Você tem condição para isso. Você conhece o bem. Satanás oferece a nós o seu plano, mas o homem não é isento de responsabilidade. Então a culpa não é totalmente de Satanás. Ele oferece o plano, ele tenta nos induzir, ele tenta nos convencer a entrar no seu plano. Então a culpa de aceitar esse plano é do homem. Foi assim que Adão e Eva fizeram. Nós vimos lá quais foram as consequências. E agora a história vai se repetir com Caim. Satanás nunca muda a sua tática. Presta bem atenção nisso. Ele nunca muda a sua tática. Para nós hoje, Deus nos revela seu plano através de Jesus Cristo. E Satanás oferece vários outros caminhos que são semelhantes. Por isso temos que estar atentos. Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Caim não creu em Deus, pecou e se irou com Deus. Em vez de se arrepender e voltar para Deus, ele assassinou seu irmão por inveja. Hoje dizemos que a violência é fruto da massificação da violência. Porém, lá no princípio não havia violência disseminada. Então, o que é que causou aquele assassinato? O pecado é que faz o mal. E ainda mais quando é influenciado por Satanás. Estudamos também como Deus demonstrou que aceitou a oferta de Abel
ele ateou fogo na oferta. Dissemos que o fogo caiu do céu. Foi visível para Caim e Abel que Deus aceitou a oferta de Abel. Ela foi consumida pelo fogo, desapareceu, enquanto a oferta de Caim permaneceu ali no mesmo lugar. Como eles poderiam saber qual oferta Deus aceitou se não fosse dessa forma? Se você oferecer algo a Deus e ele aceita, ele leva para si, é claro. E para ele aceitar a sua oferta, tem que haver derramamento de sangue. Foi assim com Abel e também com outros exemplos na época da lei de Moisés. Por exemplo, em Moisés e Arão, lá em Levítico capítulo 9, versículos 18 a 24, com Elias e os profetas de Baal, em 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 a 39, com Davi, em 1 Crônicas 21, 26, e com Salomão, em 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Então, desde o princípio, a forma do homem se achegar a Deus através de sacrifícios de sangue foi estabelecida, já apontando para a semente da mulher, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na época da lei de Moisés, não era diferente. Era a lei da oferta de sacrifícios de sangue. E Deus estabeleceu que todo ano deveriam ser oferecidos sacrifícios para expiação dos pecados. A oferta deveria ser repetida todos os anos, pois o sangue dos animais não tirava o pecado cometido pelos homens. Era propiciação, expiação pelos pecados. Era como se uma cobertura provisória para aplacar a cólera de Deus contra o pecado. Com isso, Deus poderia se relacionar com o homem. Porém, quando João Batista viu Jesus, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o sacrifício de Jesus tira o pecado, elimina o pecado, aniquila o pecado. É o sacrifício perfeito, realizado de uma vez por todas. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, nós estamos justificados perante Deus e nada mais impede que ele se relacione conosco. Tanto que o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito e passamos a ser templo do Espírito Santo. Você pode conferir isso lá em Hebreus, capítulo 8, capítulo 9 e também no capítulo 10, do versículo 1 a 18. Os sacrifícios de animais, de ano em ano, versus o sacrifício perfeito de Jesus, uma única vez, é mostrado com clareza nessas passagens do livro de Hebreus. Agora, vamos falar um pouco sobre o início da civilização. Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 24. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe deu o nome do filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Nós temos aqui o início da nossa civilização. No verso 17, nós vemos que Caim conheceu a sua mulher. Era uma irmã sua de sangue. Como já vimos no início, os irmãos coabitavam uns com os outros. E a raça estava sendo formada. Depois isso foi proibido. Mas no início era assim que funcionava.
Os irmãos se relacionavam entre si, geravam filhos e a civilização começou a crescer. Dos versículos 23 e 24, nós vamos ver que esse é o resultado do homem ser conduzido por sua consciência. Ele assassinava, feria, depois chamava suas esposas, cantava isso em prosa e verso, né? Ele contava os seus atos abomináveis e cantava para as mulheres as coisas absurdas que tinha cometido. E zombava de Deus. Estou aqui, pode vir com uma vingança 70 vezes 7, não 7 vezes, como Deus disse a Caim, né? Isso tudo era zombaria, irmãos. Era o ser humano zombando de Deus. Vimos no desenvolvimento da raça um contraste muito grande com a teoria da evolução. A história fantástica da pré-história, o homem da caverna, bilhões de anos de evolução. E aqui já na terceira geração, os netos de Adão, nós vemos no verso 20, pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Verso 21, pai de todos que tocam harpas e flauta. A harpa é um instrumento muito sofisticado. Verso 22, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. A história humana, logo no começo da Bíblia, começa na idade do metal, diferente dos conceitos da teoria da evolução. Houve-se uma involução. A ação do pecado e da morte do homem foi deteriorando a raça humana. O desenvolvimento material naquela terceira geração foi incrível. Se estudarmos através da história, veremos como isso é impressionante. Mas o desenvolvimento espiritual foi zero. Gênesis 4, 25 a 26. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Concluímos pelo versículo 26, que por muitos anos o homem ficou sem invocar o nome do Senhor. Com certeza, Adão e Eva invocavam, mas o povo, como povo, não. E quando nasceu Enos, filho de Sete, é que os homens, o povo, como povo, começaram a invocar o nome do Senhor. E Jesus nos dá um alerta quanto àquela época. A ciência estava em pleno avanço, mas o desenvolvimento espiritual era nulo. Mateus 24, 37 a 39, Deus diz, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus falando da sua segunda vinda após a tribulação que haverá na terra. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, aqui é que está bem definida a época, meus irmãos. Jesus está fazendo uma comparação e por isso devemos prestar muita atenção nessa época. A época imediatamente antes do dilúvio. Jesus está dizendo que na sua volta ao mundo estará parecido com aquela época. Então vai haver muita semelhança entre os dias finais antes da vinda de Cristo e os dias que antecederam o dilúvio. Naquela época, a deterioração espiritual foi tão grande que a população existente, que é estimada em mais ou menos 1 bilhão de habitantes, após o dilúvio, sobraram apenas 8 pessoas. De mais ou menos 1 bilhão de pessoas, sobraram 8 pessoas. É assustador, amados. Isto é assustador, pois Jesus diz que na sua volta será parecido. E quando você olha ao seu redor, você vê que poucas pessoas aceitam Jesus e são verdadeiramente salvas. Tem muita gente aceitando o evangelho, aceitando a igreja,
se autodenominando evangélicos, gospel. Agora tem o cantor gospel, agora tem o crente gospel. Mas, irmãos, nós estamos falando de novo nascimento, estamos falando de vida com Deus, vida séria com Deus. E se nós formos ser sinceros e honestos, nós vamos ver que há muito poucos que realmente são convertidos a Jesus, que estão prontos para dar a sua vida por Ele, que já estão preparados para não receber a marca da besta, que certamente muitos evangélicos se receberão quando o anticristo determinar isso. Isso é uma tragédia, mas é uma verdade. Os versos 20 a 22 dão conta que o desenvolvimento material, a ciência, era muito grande. O verso 23 mostra que o desenvolvimento espiritual era nulo, pois só a partir de Enos os homens passaram a invocar a Deus. Hoje vemos a ciência em desenvolvimento assustador, coisa impressionante. A tecnologia avança de uma forma que realmente deixa qualquer pessoa impressionada. Falta imaginação em nós para pensarmos o que o homem vai inventar. Daniel capítulo 12, verso 4 diz: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nos últimos tempos, a ciência se multiplicará. Na mesma velocidade que a ciência cresce, a parte espiritual do homem vai decrescendo. Como disse Paulo a Timóteo, nos últimos dias, ensinos de demônios invadirão o planeta. 1 Timóteo 4, do verso 1 a 5, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Por isso que Jesus compara o período antes do dilúvio com a situação que o homem se encontrava com a época dos últimos dias antes da sua volta no final da tribulação. Isso será após o arrebatamento, quando a igreja não estiver mais aqui. O que estamos vendo hoje é o embrião da coisa. Vemos o começo, a preparação do planeta para o império do anticristo. Quando a igreja sair da terra, no arrebatamento, o caminho ficará livre para Satanás colocar em obras, em concreto, a última coisa que está em seu coração. Você se lembra disso? Isaías capítulo 14, versículos 13 a 14. Serei semelhante ao Altíssimo. Aí a terra vai ver, nem fazemos ideia de como será o período de tribulação. Estamos vendo a preparação da geração. Sem dúvida, a geração está sendo preparada e o ataque é especialmente contra as crianças. Presta atenção, papai e mamãe. O ataque principal desses dias é contra as crianças. As crianças estão sendo preparadas através da literatura, da TV, das escolas, dos costumes que estão entrando. Temos que estar atentos ao que estão ensinando aos nossos filhos. Os ensinos de demônios estão crescendo de uma maneira assustadora. E Jesus está nos alertando. Nós vamos entrar no próximo estudo em Gênesis 6, que vai dar bem a medida do que Satanás é capaz de fazer e está fazendo, para atrapalhar o plano de Deus de salvar o homem. Então isso nós vamos ver na nossa próxima lição, a lição de número 20, quando vamos falar da corrupção do gênero humano. Então nós vamos encerrar por aqui hoje, nosso tempo terminou, que você tenha gostado dessa aula. Nós vimos aqui como que começou a civilização, como ela está se desenvolvendo e como será a situação da civilização mundial no final dos tempos. Vamos ver como é que aconteceu a corrupção do gênero humano.
que você possa estar conosco na nossa próxima aula. Não esqueça, por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, convide pessoas para também assistir essa aula e inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, temos muitos outros assuntos interessantes, outros cursos que estão disponibilizados na nossa playlist. Muito obrigado pela sua participação, meu querido aluno da Escola Bíblica Palavra Viva. Estaremos de volta no nosso próximo vídeo com o nosso curso Panorama Bíblico aqui na Escola Bíblica Palavra Viva. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Em nome de Jesus eu declaro que a bênção do Senhor está te alcançando agora. Em nome de Jesus, que Deus cumpra na sua vida todo o seu propósito e que você experimente da graça abundante do Senhor Jesus. Eu quero declarar a bênção do Senhor. Receba em nome de Jesus. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.